4 erros que você pode estar cometendo como professor de música que estão impactando na perda de alunos. Então, esse tema de hoje é extremamente importante. Você precisa se tornar consciente sobre este assunto. Eu estou aqui com ela. Se você não conhece, Matheus Starling, e ela é a Tatiane Starling, poderosa chefona. Se apresente. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Poderosa e Ele. Hoje eu deixei o meu indigníssimo fazer a introdução do podcast. Indigníssimo? Não, digníssimo, né? Digníssimo. Eu falei indigníssimo? Ela falou o quê, hein? 4 erros que que os professores de música cometem e eles te faz perder aluno, perdendo né? alunos. Ou seja, você precisa se tornar consciente sobre os seus problemas para mudar as atitudes. Sim. E não tá perdendo aluno de bobeira. Às vezes você nem sabe que o aluno tá saindo por causa disso. E o primeiro erro é interessante, que é o que você falou. Vamos elevar o nível de consciência dos professores de música. Porque até o momento muitas pessoas não têm nem consciência desse erro. E um grande erro, galera, é ambiente e postura inadequada. Vamos começar pelo ambiente inadequado? Como que é um ambiente inadequado? O professor normalmente dá aula na casa dele, né? Aí a pessoa chega... Mas isso serve para sala, qualquer coisa. Vamos lá. Tá, o que é um ambiente inadequado? O seu aluno chega e você está dando aula na sua casa. Seja no seu... Acho que quanto mais íntimo o espaço, pior, tá? O aluno chega e você vai dar aula para ele no seu quarto. E aí o seu quarto com a cama desfeita, aquela cueca que você tirou da noite anterior tá em cima da cama, e a porta do seu banheiro tá aberta, o vaso não tem nem descarga, cheio de xixi que você tá dando lá o dia inteiro. Cara, esse ambiente é mega inadequado. Primeiro que aula no quarto já é inadequado. Não, né? mas olha só, mas se o cara só tem um quarto e ele quer começar... que você mostre que o seu quarto é o menos quarto possível. Não, eu digo assim, não dá pra ser um quarto com uma cama, né? Não, mas se for uma cama, olha só, olha só, se for uma cama... O cara vai dar uma pra menina lá, cama de casal, assim, pô. Não, mas olha só, que a cama esteja organizada. Meio complicado, né? Aí não dá pra dar aula, não, eu acho que é meio complicado. Não, olha só, eu já vi ambientes que o quarto tinha... Não, imagina só, pá, o cara vai dar aula pra menina no quarto lá, tá lá a cama de casal coberta, negócio vermelho. Eu acho que aí não tem jeito, né? O cara vai ter que arrumar outro lugar. Eu acho que não dá, bicho. Pô, pode até dar problema pro cara. Vai dar problema pro cara, sério. Sabe por que pode dar problema pro cara? Não sei, hoje em dia a gente tá num mundo perigoso, né? A mãe pra falar assim, ó, cara aí, ó, dá aula no quarto dele. Eu acho que a menina pode fazer no Google lá um review, ó, a pessoa tal não dá pra ter aula com o cara, que é aula no quarto dele, então, lá da cama de casa dele. Sua aula, o seu ambiente inadequado não é o quarto. Vamos supor que é a sala da sua casa. Então... eu brinco muito, né? Aquela pessoa que não tem uma salinha, mas que quer começar isso aí. Começa com o que você tem, do jeito que você tá, mas da melhor forma possível. Uhum. Se é na sala de casa, avisa a família. Ó, nessa hora tal, não entrem na sala, não passem pela sala. Eu estou dando aula. Imagina só, o cara tá pagando para ter aula aí. Vem a mãe, ô filho, café tá pronto ali, eu vou sair, vou pra casa da tia Gracinha ali, vou passar, mas se alguém bater... Tá bom, mãe, tá bom. Daqui a pouco entra o irmão, oi, tudo bem? Chegou da escola, joga a mochila na sala. Não, eu também entendo o seguinte, se o ambiente dele é esse, dá um quarto, pô, dá aula na casa do aluno. Pode ser. Dá aula na casa do aluno, porque é uma situação complicada que a gente tem que pensar além de ser só, mas só tem um quarto, mas você já pensou que você poderia ter um problema com isso, que pode queimar para sempre? Então, mas a gente já tá na sala. Vamos lá, vamos lá. Na sala, eu acredito que você faça desse ambiente o mais propício, que é aquele ambiente limpo, organizado, não precisa ser chique, mas tem uma cadeira para aluno sentar, uma cadeira ou um sofá para, se ela vai, por exemplo, se é um menor de idade, vai com o pai, que o pai possa sentar e aguardar. Seja um ambiente limpo, que tenha uma jarra de água, eu sempre falo uma jarra de água. Se tiver a mais, faz aquele cafezinho legal, deixa na garrafa lá, se você não tem cafeteira, para o cara se servir. Que seja um ambiente onde não tenha passagem de pessoas, né? E essa pessoa também tem que ter um banheiro disponível.
né? Porque se o aluno tem vontade de ir ao banheiro, tem que ter um banheiro disponível, que o banheiro esteja limpinho, não precisa ser um banheiro chique, mas tem que ter um papel higiênico, um banheiro limpo, né? Não um banheiro com cara de sujo. Não pode parecer um banheiro de rodoviária. Isso, cara. Eu comecei dando aula lá em Cabo Frio, com 16 anos. Eu comecei dando aula no meu quarto. Você tá rindo que você lembrou. Não, nem lembrei agora, mas era cama de solteiro. Também só foi, né? Só tinha amigo que ia assim. Mas depois eu lembro que quando eu comecei a dar mais aulas, eu mudei para um espaço que tinha na minha casa embaixo. Sei. No que era um quartinho, andar, né? Que era um quartinho lá que eu conseguia negociar. Entendi. Mas assim, eu acho que qualquer ambiente, até o quarto mesmo, tirando a brincadeira toda, ele pode se transformar num ambiente menos íntimo. Por exemplo, se tem uma cama, eu acho que esse é um ponto importante. Não, se tem que ter cara de ambiente de aula, né? Ele pode se tornar um ambiente menos íntimo. Como fazer isso? Se tem uma cama no quarto, uma cama de casal, que ele faça a cama, bote uma coxa, encha de almofadas, por exemplo, em cima da cama. Encha de almofadas. Ou então mete um monte de case de guitarra em cima. Case, amplificador. Não, agora é sério, enche de almofadas em cima, que não fique parecendo uma cama, possa parecer até mais um sofá do que uma cama, e que obviamente não vai usar a cama para sentar a aluna para dar aula, né? Tem uma cadeira, uma mesa, faça um cantinho do café e da água, coloque cadeiras também, se a pessoa tiver alguém para acompanhar, que seja no quarto, mas que você tenha cara, tipo, de um escritório, mesmo que improvisado. Sim. Hoje tá difícil. Eu olho pra ele. Ele tá rindo até agora da cama. Acho que a galera já deu pra entender. Então esse é o ambiente. E vamos falar pra você que já tá numa salinha, né? Que já alugou um espaço. Cara, e não tem dinheiro. Tati, todo mundo quer vender um espaço bonito, chique. Não precisa disso no começo. Bota um tapetinho na entrada, uma lixeirinha bonita no banheiro. Investe em pequenos detalhes que são baratos. Uma jarra de água legal, uma garrafa de café bonitinha, sabe? Uma cadeira confortável para o aluno. Uma para você também, obviamente, que depois as hérnias, elas vêm com o tempo, tá? Então, você que passa muito tempo sentado, tem que ter uma cadeira. É um investimento, uma cadeira, diga-se de passagem, Matheus Starling, que tem hérnias e, de acordo com os anos, ele viu também que talvez muita imprudência da parte dele de não ter uma cadeira boa, sentava de qualquer jeito. Quando você é jovem, você não pensa nessas coisas, né? Então, os investimentos iniciais, eu acho que que deva ser uma boa cadeira para o aluno, uma boa cadeira para você, esse ambiente organizado. Pode ser um ambiente praticamente vazio, mas que esteja limpo e organizado, né? Aconchegante. Põe um quadro de música. Outra coisa, a iluminação. Sabia que a iluminação, a cor da lâmpada muda um ambiente? A lâmpada branca, aquela conhecida lâmpada de supermercado, de cozinha, né? Essa luz branca é uma luz que desperta muito. É um ambiente comercial, um ambiente de venda, um ambiente frio. Tanto é que é branco, frio. Se você quer dar esse ambiente um pouco mais artístico, um ambiente um pouco mais... como que eu te falo? Aconchegante mesmo. Não para o cara se sentir em casa, no sofá, mas que ele possa se sentir num ambiente mais aconchegante. Use luz amarela, né? Aquela amarela não tão amarelona, aquela morna, né? Que eles chamam, a luz morna. Lá na Starling, as luzes todas são luz morna. Poucos ambientes eu tenho luz branca lá. E se você achar que a luz morna fica um pouco escura, misture entre branca e morna no mesmo ambiente. Isso faz toda a diferença no ambiente, sabe? Então, eu acho que vai fazendo com que esse ambiente que era inadequado se torne um ambiente mais adequado. Sim. E o segundo erro é falta de organização do conteúdo. O aluno começa a perceber que você não tem um objetivo claro com ele. Começa a mostrar para o aluno, quando você não tem um cronograma, uma apostila, que você é pipa voada que vai de acordo com o que está na cabeça. Você pode até... a gente sempre fala muito de apostila, a necessidade disso, como se organiza o conteúdo, é bom para você, é bom para o aluno, você fica mais focado no cronograma porque você já preparou isso antes. Caso você não use uma apostila, o que você precisa fazer é realmente ter um plano de aula. É aquele plano que é um plano mestre, ou seja, que você vai usar para a maior parte dos alunos. Acabou. Você já tem isso ali tudo separadinho.
E para cada aluno você pode adaptar, fazer alguma coisa nesse sentido, ok. Só que você precisa ter isso organizado. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Por mais que na aula 3 vocês não tenham tido o conteúdo da aula 3, foi só repertório, você pula essa aula 3 para outra semana. Mas o aluno ele percebe quando o professor... Não sabe, né? Quando o professor tá... Pô, vamos ver isso aqui. Vamos ver outra parada. E fica mudando de assunto, fica perguntando para o aluno o que ele quer só o tempo inteiro. O que você queria ver? Chega uma hora que o aluno ele não tem uma autonomia para saber exatamente o que ele precisa. Ele tem uma ideia do que ele precisa, ele tem um sonho. Sim. Mas aí o professor ele é aquele que destrincha o caminho até o sonho. Exatamente. Ou ele destrincha os processos para que o aluno possa superar um problema. Uma coisa que a gente fala sobre organização, a gente sempre fala em todos os podcasts, é que nessa parte do conteúdo, ou o conteúdo, uma apostila que você vai de forma cronológica, ou você não tem apostila e faz um planejamento. Tão importante quanto isso é você fazer as anotações da aula. Olha, essa é uma dica de ouro, hein, para você. Toda aula com seus alunos, você ou tem uma agenda ou tem um caderno, que você vai anotar, hoje dia 7 de setembro, aula com a fulana de tal. Na aula foi dado tríades. O aluno conseguiu pegar bem o contexto, dá para passar para o próximo exercício ou não tão bem, a gente precisa reforçar. Você fazer uma anamnese do que foi aquela aula. Gente, isso é poderoso. Os meus professores que fazem isso ficou muito claro para mim, são professores que rapidamente ajudam seus alunos a chegarem no objetivo. E com isso, o que acontece? Fidelização do aluno. O aluno quer continuar. Sim. O aluno quer continuar. Então, além do planejamento, além da cronologia, da forma didática, fazer anotações das aulas. E não chegar para o aluno e falar, o que a gente viu mesmo na aula passada? A gente parou aonde mesmo? Não. Quem dá o direcionamento, quem é o responsável por aquela aula é o professor, não é o aluno. Sim. Tá, o terceiro ponto agora é usar as tecnologias para você estar mais próximo, mais presente na vida do aluno. Eu acho isso um ponto nevrálgico. Por quê? Você hoje em dia, o seu aluno, de repente, está tendo contato contigo numa semana. Só que esse teu aluno está tendo contato com vários outros professores através de conteúdo na internet. Sim. Ele tá tendo uma curiosidade ali de ter contato com os outros professores o tempo inteiro. Então é o seguinte, quando você produz um conteúdo na internet, você não está produzindo um conteúdo só para um próximo aluno, você também produz um conteúdo para o seu próprio aluno. E isso é engraçado, quando um aluno, quando alguém se torna aluno seu, ele começa a consumir mais conteúdo seu nas mídias sociais. Sim. Isso é uma coisa muito interessante e é um contrassenso. Por que a gente pensa, o aluno agora, ele virou um aluno meu, cara, ele vai deixar de consumir o conteúdo gratuito, porque agora ele vai estar... Tá contigo, mas ele vira fã, né, na cara? plataforma, ele quer ver mais, e ele já tem um conteúdo que é mais próximo. Por que ele vai assistir um conteúdo meu? Não, ele começa a assistir mais conteúdo seu. Então esse é um ponto. Segundo, você precisa ter algum conteúdo que a gente chama de over-delivery, né? Entregar além do que o aluno espera. Um extra, né? Um extra. Então você pode criar, eu acho ótimo isso, um grupo de fomento entre os seus alunos. Então, assim, grupo de fomento dos alunos do Mateus, né? Na verdade, a gente tem o da Starling, que são 2 grupos, mas você quer dar aula particular apenas, você pode criar. Se você tem um curso, crie um grupo dos seus alunos, no Telegram, no WhatsApp. Então, ao longo da semana, você vai alimentando esse grupo com coisas que você acha que é conveniente para eles. Você pode montar desafios, jam sessions para eles participarem. A cada 3 meses, gente, a gente tem um playback aqui, manda o vídeo, depois eu faço uma edição e eu vou ter uma jam session dos meus alunos. Aí gente, vocês viram posta nas redes sociais do posta professor. nas redes sociais, ou então algum tipo de desafio, ou então você pega, simplesmente envia um vídeo que você achou pertinente para seus alunos. Olha que vídeo bacana desse show, veja esse show, reparem nisso. Então, estar mais presente na vida dos alunos através do uso de tecnologia. Através desses grupos. Então, você vê, é uma coisa simples e você está mais presente. Eu acho que ocupar o espaço na vida do aluno é importante. Sim. Você está presente, ocupar espaço. Não existe espaço porque vazio. Quando você não ocupa, alguém está ocupando. Alguém está ocupando. Né? E quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. Mais algum sobre esse detalhe de utilizar tecnologias? A gente, por exemplo, usa muita tecnologia. A gente usa tecnologia pra caramba, né? Porque você falou em tecnologia, eu pensei em tantas coisas.
um pouco diferentes, linhas diferentes. Por exemplo, eu uso tecnologia para automatizar várias coisas para os meus alunos. Desde lembrar de vencimentos de mensalidades até mandar mensagens de aniversário, por exemplo. A gente também usa a tecnologia para lembrar o aluno da mentoria. Lembrar ele que tem mentoria, né? Poderia não lembrar, mas muitos esquecem. E a gente sabe que às vezes não está na mentoria, não porque não gosta ou porque não quer estar, é porque esquece mesmo. A gente paga, a gente tem um aplicativo onde a gente paga e paga caro para envio dessas mensagens. Para lembrar o aluno de que tem aula hoje, por exemplo. A gente envia por e-mail, envia por WhatsApp. Sim, sim. A tecnologia tem muitas outras tecnologias que a gente utiliza. É porque a gente quer... O que você precisa ter em mente, professor de música? A gente quer que o aluno tenha resultado. Isso que às vezes a galera não entende. A galera quer, vender. Vender um curso. É por isso que essa galera não se mantém. Faz só a primeira venda. Então você quer quer vender. A venda é o coração de uma empresa, da empresa também. Sem isso você vai ter que fazer outra coisa na sua vida. Agora, se teu aluno não tem resultado, ele vai desistir. E também tem que pensar... A vida útil dele contigo, né? O lifetime value vai ser muito pequeno. E a gente tem muito isso na nossa vida, né? Eu tenho alunos hoje, gente, eu tô pensando aqui agora em vários, tá? Vários. Everton, tá mais de 10 anos. Daniel... Tem aluno dos DVDs. Então, tô pensando aqui em nomes, tá? Que são alunos que hoje em dia são músicos profissionais que estão na Starling há 2, 3 anos. Alunos que vieram dos DVDs, depois se tornaram alunos da Starling. Tem alunos que estão na Starling há mais de 3, 4 anos. Ficaram 2, 3 anos na Starling virtual. Depois o sonho deles era vir para a Starling física. Fizeram Starling física e depois fizeram PME. Gente, a gente tem alunos com esse tempo de vida com a gente há muitos anos. Porque isso acontece porque, gente, a gente tem um comprometimento em resultado. Sim, com certeza. Eu fui fazer um story brincando lá na entrada da Starling, estavam 3 alunos lá. Galera, vamos fazer aqui um depoimento rápido aqui, surpresa. Foi surpresa mesmo. E tava o Ian, o Arthurzinho e o Gabriel. Falei, Ian, há quanto tempo você tá na Starling? 3 anos. O Arthurzinho, 2 anos e meio. O Gabriel, 2 anos. Olha só, gente, quanto tempo o aluno tá ali com a gente. O Ian e o Gabriel Alô fizeram também PME. Sim. Então você vê, não é só uma venda. É mais de uma venda, um tempo de permanência com a gente grande. Muito grande. E isso faz toda a diferença, gente. Por quê? Você vai perceber ao longo do tempo, quando vocês começarem a jogar um jogo maior, que é cada vez mais caro você conseguir novos clientes. alunos, né? Clientes novos. Então você quer, o máximo possível, fazer com que esse cliente esteja satisfeito para ele andar numa esteira contigo. É muito mais fácil, galera, vender para quem já te conhece, já é seu aluno, já consumiu algo seu, do que para um novo cliente. Exatamente. Então, por que ficar só investindo num novo e não criar esses produtos para que essa galera que já comprou, que já gostou, também não adianta esse lance de fazer a primeira venda, igual essas empresas aí, né? Te vende um negócio, depois some, né? Você quer, igual carro. Já compraram um carro. Você compra, o cara fez de tudo pra você comprar. Na hora que você precisa fazer a primeira revisão, meu irmão, que trabalho você conseguir fazer uma revisão do teu carro. Ninguém não atende telefone, você vai lá, você entra numa fila de espera, você não consegue marcar. Inclusive, essas são as maiores reclamações com o carro, né? Pós-venda ruim. Pós-venda ruim, terrível. Então, a gente lá na Starling, a gente tem É cultura já da nossa empresa, tá dentro da cultura, o atendimento ao. O que é o atendimento ao? É atendimento Apple, né? Aquele atendimento que você... Alguém que já ligou para Apple para pedir alguma ajuda com alguma coisa? Não tem uma vez, nesses últimos anos que eu use Apple, que eu não ligue e não fale, uau, o cara me ajudou de verdade, ele resolveu o meu problema. Se ele não resolveu ali na hora, ele já marcou para eu ser atendida e vai ser um atendimento top. E na maioria das vezes não é pago esses atendimentos. E se precisar, toca o seu aparelho. Toca o seu aparelho, te dá um aparelho novo. E às vezes te ajuda além do que você pede. E é isso que eu coloco lá na Starling. Eu não quero só fazer uma matrícula. Eu quero que a matrícula seja feita, obviamente, as meninas do time comercial hoje, a gente tem metas para serem batidas. A gente também é uma empresa grande hoje. Mas não é só sobre metas, elas sabem disso. É sobre manter esse aluno na escola por mais tempo. E o aluno só se mantém na escola por mais tempo quando ele tem um tratamento diferenciado, onde não somente ele vai ter uma aula top, num ambiente top, mas um tratamento top, sabe? A gente não deixa buraco.
nem no atendimento, nem na aula, nem na didática, sabe? Nem nos eventos. Eu hoje, como escola presencial, tô falando agora da presencial, cara, eu tampo todos os buracos para não chegar alguém e falar assim, pô, tá tudo bom, o método é top, porque o método é indiscutível, né? Mas na escola do fulaninho ali, tem isso. Não, meu irmão, aqui eu tenho tudo. Tudo. Eu tenho ambiente top, eu tenho show top, eu tenho atendimento top e eu tenho método top. Agora aqui para os meus concorrentes, eles podem ter tudo isso top. Agora método top não tem, não. Agora é o seguinte, também é importante a gente esclarecer o seguinte, você pode entregar tudo 110%. Existirão alunos que, cara, vão desistir, vão ficar com o corpo mole, são indisciplinados e você também não tem culpa. Exato. Tá? Então eu quero falar logo isso, porque às vezes tem um professor que pode falar assim, cara, pô, eu faço um monte de coisa para meus alunos, tem aluno, cara, dê o seu melhor. Acho que tudo tem limite. Use tudo. Você tem que ter certeza de que todas as técnicas para atrair o aluno, técnicas que eu falo são técnicas mesmo, não só técnicas de venda, já vendeu, já é seu aluno, mas técnicas para poder manter aquele aluno satisfeito, não, ele é ativo, querendo estar ali. Obviamente que não tem como você entrar na cabeça do aluno, mas o que cabe a você trazer para esse aluno para manter ele ativo ali, interessado? Sim. Você fez tudo que você podia fazer para manter o interesse do aluno, aí chuta pro gol, não é mais, não parte mais de você. Agora, muitos professores também têm aula chata, têm aula técnica demais, Sim. Não entende o sonho do aluno, quer só mesmo passar técnica. Às vezes o sonho do cara é tocar num churrasco para conquistar uma menina. Então o cara não quer saber técnica disso, daquele. O cara quer tocar ali um Legião Urbana. Então você fala isso, já falou em vários outros vídeos, sobre entender os sonhos e objetivos dos alunos, né? Não é, mais uma vez, não é sobre o professor. A aula é sobre o aluno. Primeiro você vai fazer o que o aluno quer, para depois dar para ele o que ele precisa. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora nós temos o nosso último ponto. Desmotivação. Então, a gente está falando aqui da desmotivação também. Você está falando do professor ou do aluno? Do professor. Do professor. O que acontece? É muito comum quando você faz algo por muito tempo, você se sentir desmotivado. Né? Você perde a vontade de estar dando aula, porque os alunos muitas vezes são desmotivados, você fica desmotivado por causa disso. Não, é um ciclo, é um loop. Aluno desmotivado, professor fica desmotivado. Tem algumas coisas que a gente precisa falar que eu acho que aqui talvez poucas pessoas já tenham ouvido falar sobre isso. Talvez você esteja desmotivado por causa da sua saúde. Então, na sua saúde envolve 3 áreas aqui principais, gente. Noites bem dormidas. Às vezes o professor vira à noite, dorme mal. Você precisa ter um sono reparador. O que é um sono reparador? Você dormir 8 horas antes da meia-noite, acordar antes de 8 horas da manhã. Esse é o melhor horário para você dormir. Porque tem aquele mito de que o artista, porque todo professor de música é um artista antes de ser professor, ele trabalha melhor produz à noite. Isso aí é mito, já foi comprovado que é mito, no sentido de que ninguém produz melhor 1 hora, 2 horas da manhã. O cara pode produzir melhor na parte da noite, existe um relógio, 8, 9 horas. Circadiano. Então, assim, isso é completamente mito. Não, existe sim evidências científicas de que existem algumas pessoas que podem ter herdado um gene mais voltado para a noite. Não, mas isso aí é muito específico. Não, mas né? assim, mesmo à noite, mesmo isso não justifica o cara achar que ele é mais produtivo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Entendi. Porque ao longo da história tiveram os homens que vigiavam tribos, eles ficavam acordados durante a noite, entendeu? Então, assim, existe essa evidência. Sim. Mas, de qualquer maneira, as pessoas que sempre trabalharam à noite, elas sempre ficavam mais cansadas. Sim. Porque existe uma questão biológica, natural, não tem essa. Então, se você produz melhor à noite, mas é aquilo, cara, você tem que dormir antes de meia-noite. Isso aí, ok. Então, esse é um ponto. Tem gente que está dormindo mal. Ele não tem um sono reparador. O que é um sono reparador? É um sono que você não fica acordando durante o sono. Porque às vezes você dorme 3, 4 horas da manhã, o sono é todo interrompido. Picado, não chega de manhã, já às 6 horas da manhã, já tentando luz no quarto, o cara já não está
mais dormindo bem. Então, o sono reparador é aquele que quando você acorda, você não fica bocejando. Você não precisa de café para estar acordado. Então, se você está vivendo essa condição, você está tendo problema ou com sono, a alimentação ruim, né, cara? Muita gordura e muita açúcar. Muita gordura, açúcar, fritura. O que acontece? O cara começa a engordar. O homem que engorda muito começa a produzir menos testosterona. Tá? Você, então, precisa cuidar também da parte física. O homem ou a mulher, porque a mulher também produz testosterona, tá, gente? Precisa de testosterona para estar vivendo. E testosterona é vida. Não é só a respeito do cara estar viril. É também a respeito de, por exemplo, o cara... produzir mesmo, performance. Concentração, motivação tem a ver com testosterona. Então tem muita gente com testosterona baixa, principalmente essa idade de 40 anos para cima. Às vezes tem que buscar um médico, às vezes, os níveis hormonais a partir dos 40 anos mudam muito. Tem pessoas que têm picos, assim, gritantes. É uma coisa que é natural do corpo, né? Não foi, vamos dizer, obviamente alguns fatores externos podem ter influenciado nisso, mas é uma questão biológica mesmo, que a pessoa precisa de fazer uma reposição hormonal. Então, assim, eu acho que a partir dos 40 anos, homens e mulheres precisam ir aos médicos para poder fazer esses exames, check-up, né? Porque só com alimentação, sono e atividade física, você já tem uma tendência a estar com os níveis melhores. Sim. Tá? Ou então ideais. Então, faça esses 3, porque até no livro interessante do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, ele fala, como psicólogo clínico, de que 70% das doenças mentais, emocionais, né, são resolvidas apenas com esses 3 fatores: alimentação, dormir adequadamente e exercício físico. Então, gente, a gente está vivendo um momento do mundo que as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão com quadros depressivos, e boa parte disso é uma influência desses 3 fatores aqui que a gente está falando. Então, você pode estar desmotivado por causa disso. Pode não ter nada a ver com o exercimento do seu ofício. Agora, tem uma coisa muito legal também. Eu acabei de fazer um resumo do livro de Hábitos Atômicos, né, para o curso do professor de música e empreendedor. E uma coisa que ele fala que é interessante muitas vezes você precisa de uma quebra de ambiente para você produzir mais. Muitas vezes você também está... Eu sou dessa. Está desmotivado, porque o ambiente é o mesmo o tempo inteiro. Então, você estudar num outro ambiente, dar aula num outro ambiente, fazer certas mudanças, te ajudam também a quebrar essa monotonia. Sim. Galera, hoje o assunto foi para uma outra vibe, uma vibe que a gente está super nela, né, Matheus? A gente tem estudado muito sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, saúde, hormônio... porque, na verdade, cara, o ser humano é uma parada muito incrível e o conhecimento tá aí. A gente estava conversando aqui antes de começar esse podcast, conversando com o Mitch. Antigamente, as pessoas erravam muito, mas não tinha essa gama de conhecimentos, essa quantidade de vídeos interessantes no YouTube falando sobre esses temas, sabe? Era tudo muito obscuro, então as pessoas erravam realmente por falta de conhecimento. Mas hoje a gente tem muito acesso a conhecimento. Então, e você vê, até mesmo nessas televisões, mas que eu não gosto nem de falar o nome desse canal específico, que todo mundo tem em casa, até nesse canal eles falam que grande parte das doenças são resolvidas através de exercício, sono bem dormido e alimentação. E é o tipo de coisa que, cara, o professor de música, eu falei aqui sobre a coluna, o professor de música precisa, porque ele é um empreendedor, ele é o seu próprio patrão. Então, se você, como patrão, não estiver bem, como vai andar a sua empresa? Foi assim que eu e o Matheus, a gente começou a estudar sobre isso, sabe? A respeito da nossa saúde, porque a gente vive numa vida tão louca de produzir, crescer, pagar conta. E a saúde? Onde ela fica? Porque se a gente não tem saúde, não tem conta paga, não tem crescimento em nada na vida, nenhuma das áreas. Emocional, espiritual, pessoal, não tem. Exatamente. Então, hoje a gente vive muito melhor, a gente tem uma rotina estabelecida. Obviamente que eu sei que a minha rotina que eu tenho hoje não cabe na vida de 90% das pessoas aqui. Mas eu conquistei. Nós estamos casados há 19 anos e foram 16 anos diferentes do que a gente está vivendo agora. Tem 2 anos que a gente conseguiu conquistar, né, essa vida abundante também na área de saúde, que é acordar, fazer o nosso devocional,
espiritual, né? Fazer ali um pouquinho das nossas atividades nas redes sociais, tomar um café, ir para academia, volto da academia, a gente almoça junto, em família, com uma filha, né? Porque 2 não estão em casa, e depois começar a trabalhar. Eu sei que isso não é a rotina, não pode ser sua rotina, talvez hoje. Mas, cara, tenha isso como objetivo. Tem isso como objetivo. Uma vida onde você pode cuidar de você para dar depois para as outras pessoas. Né? Exatamente. Acho que é um excelente objetivo de vida, não acha? Exato. Concordo 100% contigo. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vai falar do nosso Vou falar agora. Boa. Foi muito bom, mas isso não poderia estar acontecendo, esse podcast, se não fosse o nosso parceiro aqui, que é a JMC Academy, é uma universidade na Austrália, na área da indústria criativa. E eles têm cursos como produção de música, produção musical, composição, engenharia de som, música para games, desenvolvimento de jogos, web design, vários cursos da área criativa. E é uma universidade que é na Austrália, mas ela ainda cabe no bolso do brasileiro. Porque hoje, quando pensa em Estados Unidos, as universidades de lá são muito caras. Essa universidade, ainda existem brasileiros que ainda têm condição de pagar essa universidade e essa oportunidade que pode ser para você se você tem esse objetivo de estudar fora, tá? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, manda uma mensagem para a gente aqui no JMC Academy Brasil, que a gente responde o direct para você, tá bom? Um beijo, muito obrigado pela sua audiência, até mais. Se inscreve.